você chegou até esse vídeo é porque você ficou sabendo e quer entender mais da notícia que acabou sendo propagada em todo o Brasil, que a empresa Brás Company foi decretada sua falência pelo juiz de Campina Grande. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode mais acionar o judiciário? Quer dizer, se você tem um título, já a certidão de crédito, você não pode mais receber? Nesse vídeo eu vou te explicar de forma prática e objetiva o que pode se acontecer para quem fez o investimento à época e hoje é credor dessa massa falida. Então eu vou te explicar e também te mostrar um pedaço da sentença do que foi determinado. Então vamos lá, que durante o vídeo eu vou te explicando. Mas afinal, o que significa essa falência? O termo por si só já não é muito bom, porque o termo falir já representa que a empresa não tem condições de continuidade do segmento empresarial. Então, o juiz, em determinados requisitos, quesitos, ele acabou identificando que a empresa não tinha mais essa continuidade nem possibilidade, e com isso decretou a falência de alguns CNPJs, como eu vou te mostrar daqui a pouco. Estou te explicando, mas que na sentença, em alguns tópicos, ela vem acabando mencionando o que eu quero te explicar agora, tá certo? Então tem o lado ruim, como também tem um lado bom. Agora o que fica determinado que todas as execuções que estão em cumprimento de sentença, o que seria isso? É, a pessoa que já tinha uma sentença transitada e julgada ou uma certidão de habilitação de crédito, caso o advogado tenha solicitado isso, e tem entrado com cumprimento de sentença para tentar receber, essas ações individuais serão todas paralisadas e todas ocorrerão dentro da massa falida por meio do administrador judicial, que já foi nomeado pelo juiz, inclusive já aceitou. Isso é um ponto muito importante que no prazo legal ele também já aceitou. Essa empresa que aceitou a nomeação como administrador judicial, ela vai ser responsável por centralizar e fazer todo o levantamento, seja de credores, de bens, alienação, como será a forma de pagamento. Então, essa empresa eu não vou mencionar aqui essa parte da sentença por questão de sigilo e até por questão de tantas fraudes, certo? Tantos gol. Então, tantas possibilidades que tem das pessoas pegarem CNPJ, e-mail, CPF, lá que está na sentença, e acabar aplicando determinadas situações e acabar prejudicando todos os credores que tem lá, inclusive nós, advogados e nossos clientes. Então, por questão disso, eu não vou divulgar qual é a empresa que foi nomeada para fazer essa administração judicial da massa falida. Mas um ponto positivo é que ela já aceitou, inclusive já estão habilitando os credores nessa primeira lista, porque na parte de falência vai existir para você consumidor e que contratou e quer entender mais como é que funciona, sairão duas ou três listas, desculpa, e dessa lista ela vai estar com algumas ordens de prioridade para fins de pagamento. Então, se você já tem uma certidão de habilitação de crédito, o que é isso? Ah, eu tenho um processo, mas ele não terminou, por enquanto não vai servir. Ah, eu tenho uma sentença, mas não teve trânsito de julgado, por enquanto não vai servir. Eu tenho uma sentença, mas não tem certidão de habilitação de crédito, por enquanto não vai servir. O que vai servir? Processos que transitaram em julgado, com a certidão de habilitação de crédito, que seu advogado vai entender o que é isso, e demais requisitos, por exemplo, documento pessoal, indicação da atualização dos cálculos, a certidão de habilitação de crédito, a sentença, tudo isso, uma procuração. Então, tudo isso vai ser habilitado por meio do administrador judicial, seja propriamente na esfera extrajudicial, seja diretamente na esfera judicial. Então, se você já tem essa certidão de habilitação de crédito, você precisa habilitar junto ao administrador judicial. Caso não tenha, você vai para a segunda lista ou, se não tiver, na terceira lista. Então, o primeiro ponto que você tem que saber é que existem algumas listas e o segundo é que dentro de cada lista tem uma ordem de prioridade, que eu até mencionei aqui nos pontos que eu queria trazer com vocês. Nessas ordens de pagamento, infelizmente,
os investidores à época, eles não são caracterizados como prioritários para fins de pagamento dessa massa falida dos patrimônios que foram identificados, bloqueados por meio da esfera criminal. Teve, teve, teve o processo criminal, acabou condenando várias pessoas e dessas pessoas também alguns bens, e esses bens foram e serão destinados para essa massa falida da administração judicial, e desses bens serão distribuídos de forma igualitária para todos que estão nas listas, observando quatro possibilidades de prioridade. A primeira que eu coloquei aqui, que está na lei, certo? Não é questão que a gente precisa. Ah, mas eu fiz um investimento. Concordo com você. É tanto que a gente representou inúmeros clientes e ainda representa. E nossos créditos em conjunto com o cliente, seja honorário sucumbencial ou contratual ou do nosso cliente, está nessa ordem de pagamento. Então a gente não tem muito o que fazer porque é o que está na lei. Então a primeira linha de prioridade, créditos trabalhistas. Pessoas que trabalharam na empresa, têm o título, têm a certidão de habilitação de crédito. Então essas pessoas ela entram no top 1, vamos dizer assim, na ordem de prioridade de pagamento. A segunda são os créditos com garantia real, certo? A terceira lista são os créditos tributários, ou seja, a União. A União, se tiver lá 20 milhões de débitos previdenciários, a União vai se habilitar cobrando esses créditos. Então, é a terceira linha de ordem de pagamento. E a quarta são os quirografários. Aqui é que entra normalmente os investidores e nossos honorários. Infelizmente, nós somos a linha 4, também é a final, não tem mais uma ordem. Mas um lado bom é que se você conseguir se habilitar na primeira ou na segunda lista e tiver tudo certinho, você tem uma grande chance de receber. Segundo a estatística, é que assim, um prazo razoável seria uma média entre 5 anos, por aí, depois que você faz essa habilitação, certo? Pode ser menos, como pode ser um pouco mais. E a probabilidade de recebimento não tem nada concreto, porque não existe hoje um valor, algo determinado em si, e esse número ele pode crescer, certo? Vamos dizer que tem 500 milhões com bloqueio e a dívida era de 1 bilhão. Só que nem todo mundo entra, nem todo mundo entrou. Alguns que entraram acabaram não conseguindo ganhar. Então, tem inúmeras possibilidades que seu crédito como quarto, ele pode acabar recebendo de forma mais fácil, porque muita gente não acreditava no recebimento desses valores. Então, não é porque você está na linha 4 e nós advogados também que a gente não vai receber. Então, tem uma grande chance sim, o percentual diminui porque vai respeitando cada ordem de pagamento, mas é interessante todos os advogados também que estão assistindo esse vídeo ficarem atentos à lista de credores e verificar se os valores que estão colocando na planilha estão de forma correta, se esses valores de fato a pessoa tinha direito na habilitação de crédito, na certidão de habilitação de crédito, e se essa pessoa de fato tinha uma certidão de habilitação de crédito para fins de habilitação desse crédito junto à lista de credores. Porque muitas vezes acontece valores equivocados, pessoas que não deveriam estar. Então, se todos os advogados dos credores tiverem essa atenção e verificar qualquer irregularidade e fizer a devida impugnação no prazo legal, essas pessoas vão sair da lista. Então, quanto mais pessoas sair que está lá de forma errada, mais chance da gente receber. Então a intenção do vídeo de fato é explicar você, consumidor que tem um crédito e um título para fazer essa habilitação de crédito junto à massa falida da Brás Company, é que você fique atento e também converse com o seu advogado, se quiser encaminhar o vídeo para que ele fique atento a essa lista de credores, porque nós, com atenção
e muito zelo, a gente vai conseguir receber os valores destinados que estão com bloqueio para a massa falida e todos os credores. É, assim, inúmeras possibilidades acabam acontecendo nesse procedimento de falência, mas a gente já tem um parâmetro que a gente já representa em outras recuperações judiciais, outras situações de pagamento, então a gente tem experiência, a gente sabe como é que funciona. Então isso vai ajudar bastante nos clientes que a gente representa. Então, sanada essas dúvidas e o que pode acontecer nessas variáveis processuais, que eu falei só alguns pontos, mas são inúmeros que pode acabar acontecendo durante esse momento processual ou judicialmente falando, ou extrajudicial. O ponto importante é que você precisa ficar atento e entender esses detalhes para fins de não passar batido nada e a gente acabar recebendo no final disso tudo. Seja com 5 anos, com 10 anos, mas que no final a gente consiga receber e esse trabalho que a gente teve venha a valer a pena e todo o valor que você acabou destinando como investimento à época, seja vendendo um bem, seja vendendo um carro, seja um dinheiro que você tinha guardado, que você consiga recuperar em sua totalidade. E se não for em sua totalidade, o máximo possível, de acordo com tudo que tiver lá disponível para fins de rateio para todas as partes. Agora eu vou te mostrar rapidamente um trecho da sentença. Eu coloquei ali um Word para não mostrar dados processuais, token, quem baixou essa sentença, dados das partes. Eu só deixei aqui da Brás Company porque é algo muito notório, as empresas não funcionam e também as partes da pessoa física que representam essas empresas. Então eu vou fazer a leitura aqui bem rápida, essa é uma folha e meia, só para você entender. No final do dispositivo da sentença, o juiz fala assim: ó, desta forma, a conjugação do ato inequívoco de abandono do estabelecimento com a manifesta e generalizada insolvência impõe a decretação da falência como medida de rigor, a fim de organizar a liquidação dos ativos remanescentes e promover o pagamento dos credores de forma paritária e ordenada. É justamente o que eu te disse. Vai ter o administrador judicial, a empresa foi decretada como falida, certo? Vai ter o administrador judicial para fazer essa administração dos bens da massa falida e daí ter um pagamento de forma paritária, ou seja, igualitária para todos, de forma organizada, ordenada. Então, isso aqui é o finalzinho do dispositivo que ele fala. Ante o exposto, declara falência, fala de algumas empresas, né? Todas estavam lá dentro do rol de que todos os advogados acabaram acionando essas empresas e da pessoa física dos sócios de Antônio e Fabrícia. E no final ele determina a adoção das seguintes providências. A primeira, fixa o termo legal da falência no 90º dia anterior à data de distribuição do presente pedido de falência, nos termos do artigo 99 da Lei X, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo, ele nomeia para o cargo de administrador judicial, assim como eu mencionei, eu coloquei aqui empresa X, ocultei todos os dados, mas dentro da sentença tem os dados da empresa, a gente já está em contato com a empresa se habilitando na esfera extrajudicial e na esfera judicial. É, aí ele concedeu o prazo para ele aceitar essa nomeação e esse aceito ele já foi confirmado. Então a empresa de fato ela já está habilitada. Porque as empresas, você pode se perguntar, por que as empresas aceitam um problema desse gigante de administrar 5, 10 mil credores? Estou dando um exemplo, certo? Um problema gigante sem ter nada em troca. Vai ter sim. Inclusive, a empresa ela entra como o primeiro item de pagamento. Então, se tiver lá 50 milhões a título de exemplo, a empresa que está fazendo a administração judicial ela tem uma prioridade um para fim de recebimento. Então, se ela cobrou a título de exemplo, certo? Não sei qual a empresa, para a gente, assim, só importa que ela faça o trabalho dela dentro da sua legalidade.
Se ela cobrou lá 5 milhões, esses 5 milhões já serão deduzidos do valor que tem de forma inicial, então ela já vai receber esse valor. Então, por isso que as empresas trabalham fazendo administração judicial, certo? Então, a empresa não vai trabalhar de graça, ela vai receber dessa massa falida e com prioridade na frente do seu crédito se você fez o investimento, tá bom? Determina o administrador judicial que proceda com urgência à arrecadação de todos os bens, veja, todos os bens, livros e documentos das falidas, onde quer que se encontrem e proceda à lacração dos estabelecimentos para preservar a massa falida nos termos dos artigos 108 e 110, certo? Da Lei 2005. Então, isso aqui já aconteceu, mas ele é a pessoa responsável para fazer, caso não tenha feito, e dar manutenção nisso aqui, ou seja, resguardar tudo isso aqui. Quarto, quarto, determina a suspensão de todas as execuções e ações contra as falidas, ressalvadas as hipóteses previstas na lei, certo? Ficando a cargo dos respectivos juízes as providências relativas aos atos de constituição já realizados. Então, é o que eu te falei lá no começo. Percebe que o juiz já determina aqui a suspensão de todas as ações em execução contra essa massa falida. Essas ações agora vão estar centralizadas e vão ocorrer de forma ordenada pelo administrador judicial. Número 5. Determinam aos representantes legais das falidas, por meio de sua curadora especial, que cumpram as obrigações impostas pelo artigo tal, em especial a apresentação no prazo de 10 dias da relação nominal de credores. Ou seja, isso aqui vai ficar um pouco, mais vai acontecer porque como os representantes da massa falida tomou por base agora e vai ser uma sobrecarga de informações, esses prazos aqui concedidos acabam sendo dilatados, ou seja, estendidos, para que eles consigam cumprir todos os requisitos, porque não é fácil fazer a planilha de tudo, de todos os credores, com data do valor do crédito, data da atualização, forma de pagamento, enfim. Sexto, fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens das falidas sem autorização judicial e parecer do comitê de credores, se houver, sob pena de ineficácia nos termos da lei falimentar. Então, aqui o que quer dizer também que não pode sair fazendo o que quiser com os bens que está lá destinado a essa massa falida, certo? Exceto com autorização judicial e parecer do comitê de credores. O que é comitê de credores? Como vai existir provavelmente, estou dando um exemplo, 200 advogados representando 5 mil credores. Então não é razoável todos os advogados se reunirem para fazer isso, até pela questão geográfica que cada um se encontra. Então o que vai existir? A eleição de um comitê de credores que vai representar, seja com 3, 5, 10 advogados que representam todos os credores, inclusive todos os advogados. Então vai ter que ter um parecer desse comitê de credores, o juiz vai dar uma autorização e daí vai ter uma destinação desse bem ou desse valor, enfim, do que tiver lá para ser destinado. Sétimo, Special Office, a junta comercial, isso aqui é bem tranquilo, informando que falido para ficar no CNPJ, certo? 8. Intime-se o Ministério Público e comunique-se por meio, enfim, para se manifestar, certo? 9. Espeça-se o edital conforme o artigo 99 da lei, a mesma lei de sempre, que conterá, além da íntegra da decisão, a relação de credores que eventualmente seja apresentada e a advertência dos prazos de habilitação de 15 dias e impugnação 10 dias de crédito. Então, isso aqui é o que eu te falei anteriormente. Então, isso aqui é muito importante para todos os advogados, certo? E para as pessoas também que não estão com advogado e que precisam se habilitar. Isso aqui ele tem um prazo de habilitação de 15 dias a partir do momento que tiver o edital publicado, certo? Publicou 15 dias para se habilitar. E
10 dias para fazer a impugnação dos créditos. Então você precisa ficar atento naqueles detalhes que eu te falei, com a lista de credores, se está todo mundo habilitado, se todo mundo está tudo certinho, porque se você passar batido, os valores que estão lá na planilha vão ficar como válidos. Então você pode acabar deixando de receber por um detalhe que não prestou atenção. Então aqui é o que eu faço um apelo para todos os colegas advogados. Atenção, atenção na lista de credores, se as pessoas de fato têm possibilidade e habilitação para estar ali naquela lista, e se tiverem isso, se os valores estão de forma correta, o que deve se pagar, seja na habilitação de crédito, seja com o valor atualizado, conforme planilha. E décimo, cumpra a sentença, enfim, publique seu edital contendo a íntegra da decisão e a relação de credores. Basicamente é isso, a sentença é um pouco maior, 7, 10 folhas, certo? Mas ele explica um contexto processualmente falando dos advogados que entraram com essa ação solicitando a falência e daí ele dá a decretação e algumas ordens para isso aí. Ele poderia ser mais, vamos dizer assim, explicar mais nesses dispositivos algumas situações que poderiam nos facilitar bastante. Mas enfim, já tem a sentença, certo? Tem um prazo de execução no momento que eu estou fazendo esse vídeo, mas acredito eu que mesmo se tiver ou não, não vai mudar muito o cenário. O que vai mais é estender um pouco mais com relação aos prazos e os recursos, mas caso não tenha, já começa a correr o procedimento assim como deve ocorrer. Então, se você foi investidor da Brás Company à época e tem um crédito, então preste atenção que esse crédito, por mais que você tenha um título, eu tenho um título aqui, ó, extrajudicial ou um título judicial dizendo que eu tenho isso aqui para receber da Brascomp. Se for extrajudicial, não vai valer nada porque você não entrou na justiça para reconhecer esse título que você tinha. E se for judicial e você não se habilitar no prazo correto, você vai perder também o seu direito. É tipo assim, eu ganhei, mas não levei. Eu tenho aqui um papel que eu tenho direito a 200 mil e não vou receber porque não me habilitei. Então, a dica que eu dou é se habilitem dentro do prazo legal e fiquem atentos em todos os detalhes que tem nessa massa falida, para não passar batido, assim como nós aqui da Vilaça Advogados que representamos, seja comigo, seja com a doutora Andresa e demais pessoas aqui do escritório, seja com outros colegas que também fazem um bom trabalho representando os clientes. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, segue aqui nosso canal e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder assim que possível, tá bom? Forte abraço.